Carta aos Efésios, carta à igreja que se encontra na cidade de Éfeso. Como temos dito, muito importante é saber quem está falando. Precisamos olhar para essa pessoa, precisamos olhar para a sua vida, para o seu exemplo, não apenas o que ele está dizendo, mas quem está dizendo. Porque quem está dizendo tem autoridade para dizer. Importante também a quem está sendo escrito, a quem está sendo dirigida a mensagem. É uma igreja de santos e fiéis, uma palavra que está sendo dirigida ao povo de Deus. Por isso, não podemos confundir, porque para a sua igreja Deus diz: quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é sujo, continue a se sujar. Por isso, santifique-se mais ainda não é para o impuro, não é para o profano, não é para aquele que ainda não nasceu de novo. Por isso, humildade, por isso, reverência, por isso, temor diante do Senhor e pedindo, mais uma vez nesta manhã, que Ele possa falar conosco e que, ao Deus falar, não tenhamos defesas prontas, não tenhamos palavras a serem dirigidas. Não há necessidade de justificativa, porque aquele que fala conhece muito bem, conhece as nossas fraquezas, conhece a área em que nós somos fortes. Ele sabe por que erramos, porque ele conhece a nossa natureza. E o pecado está em nós, está dentro de nós, está arraigado. Mas temos a tendência de achar que é o meio que nós vivemos, é a influência que nós sofremos que nos atinge. Não, nós temos uma natureza pecaminosa, uma natureza com tendência ao pecado, com tendência ao erro, porque a nossa natureza é má, o nosso coração é mau, é perverso e mais corrupto do que qualquer outra coisa. Por isso, vamos na nossa leitura da Palavra de Deus, vamos na nossa leitura da carta do apóstolo Paulo, daquele que foi enviado, daquele que foi escolhido por Deus, enviado de Deus, enviado por Deus. É Deus que enviou e ele é de Deus, ele é aquele que representa, é aquele que ouve Deus e traz a sua mensagem, quer agrade ou não agrade o nosso coração. Por isso, é muito importante esse confronto da palavra de Deus, porque ela realmente mostra a nossa natureza, ela mostra realmente quem nós somos. Ela revela também quem é Deus. É importante conhecermos a Deus. É importante conhecermos a sua palavra. É importante conhecermos a natureza de Deus, a essência de Deus. Deus que é amor, Deus que é justiça, Deus todo-poderoso, Deus criador dos céus e da terra. Mas é importante nos conhecermos e permitir que Deus fale a nosso respeito, que Deus nos mostre realmente quem nós somos e o que Ele quer de nós, qual a atitude que Ele quer de nós, quando Ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós não precisamos nos justificar dizendo que não somos tão pecadores, que somos pecadores sim, mas não tão grandes pecadores. Não é para nos defender, não é para nos justificar, porque Ele conhece todos aqueles que estão ao nosso redor.
Por isso, ouça Deus, aceite a verdade de Deus. E Ele, quando aponta o pecado, quando Ele aponta a nossa natureza, certamente Ele tem também o caminho que nós devemos seguir, o que é que nós precisamos fazer. E sempre está presente no Evangelho. É assim que começa o Evangelho. João Batista, o precursor, e veio Jesus Cristo, o Messias, falando a respeito do reino de Deus, o reino que se aproxima. E ele diz: arrependei-vos. Então, por isso, reconhecer quem nós somos, reconhecer que somos pecadores. E é necessário arrependimento, porque sem arrependimento não existe a entrada no reino de Deus. Sem arrependimento, não podemos nos aproximar de Deus e não experimentaremos a obra do Espírito Santo. Precisamos reconhecer o nosso pecado. Precisamos reconhecer a nossa natureza, quão decaído nós somos, quão carente nós somos da glória, da misericórdia e do amor de Deus. Por isso, quem está dizendo? É um enviado de Deus, é um enviado por Deus. É alguém que transmite a mensagem de Deus. A mensagem não é do apóstolo Paulo, ainda que digamos, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus Pai, ainda que apareça ele como remetente. Mas a gente sabe que a mensagem não é dele, que ele apenas é alguém que fala da parte de Deus aos nossos corações. E nós precisamos entender e precisamos atender a palavra do Senhor, que diz que somos pecadores e que nós precisamos de arrependimento. Não podemos colocar a carroça na frente dos bois. Precisamos, passo a passo, e fazer aquilo que Deus ordena. Sim, nascermos de novo. Aí sim, esta mensagem que é dirigida aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E essa palavra é dirigida a santos, é dirigido a fiéis em Cristo. Por isso, você é um santo de Deus? Ou você não ousa usar esse título? Esse título não tem nada a ver com você. Precisamos entender o conceito do que é ser santo. Precisamos entender o conceito de homens e mulheres que são fiéis a Deus, que estão na sua presença e não têm outro desejo a não ser em agradar e viver para o seu Senhor. Por isso, nos aproximando, indo para o conteúdo da carta, o que é que está sendo dito, e vamos em cada detalhe, mas nós não podemos esquecer que santidade Deus não vai estar pedindo para o impuro, para o imundo, mas para quem é santo, para que santifique, para que faça isso ou aquilo outro. Não é para o não convertido, não é para aquele que ainda não provou o novo nascimento, mas para aquele que já experimentou e que o novo nascimento é uma realidade na sua vida, que ele é igreja do Senhor e não apenas que está dentro da igreja do Senhor, não apenas que é um simpatizante do Evangelho, mas é alguém que experimentou Deus, o poder de Deus que mudou, que transformou a sua vida. E agora ele quer viver para Deus, ele quer viver para a glória do Senhor. Por isso, que Deus nos abençoe, que tenhamos um bom dia e que o Espírito Santo possa nos encher e nos capacitar para viver a vida que ele tem gerado e produzido em nós. Deus te abençoe. Bom dia.